Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa revisão, continuando a relembrar alguns conteúdos que vão ser importantes para a avaliação de vocês, para as atividades de vocês, para as questões que vocês vão observar nessa semana de provas que se aproxima, ok? Antes de mais nada, eu peço a vocês, alunos que estão online, que vocês verifiquem, né, as atividades que nós já passamos ao longo desse bimestre, que atualizem essas atividades e sigam as instruções no final do vídeo que eu passo para vocês em relação às atividades do caderno, ok? No mais é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês tirem dúvidas se for necessário, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, ok? Então é isso e vamos à nossa revisão da disciplina de História. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa revisão, ok? Vou estar enviando para vocês aí as aulas da revisão para vocês conferirem, para vocês assistirem, ok? E nós vamos dar continuidade ao vídeo da aula anterior, aonde nós, na aula anterior, chegamos a ver alguns dos conteúdos que, sem dúvida, estarão presentes na avaliação de vocês. Como já havia dito, apenas o capítulo voltado para os povos da América, os incas, os astecas, os maias e os indígenas do Brasil, ele não vai estar presente na avaliação de vocês, ok? Os demais estarão, né? No vídeo anterior, na primeira parte, nós comentamos um pouco, eu comentei um pouco com vocês sobre a questão dos povos, por exemplo, dos bizantinos, dos árabes, né? As influências, a cultura de cada um deles, né? As características marcantes, os impactos mais marcantes que cada civilização deixou para a posteridade, né? Para a sociedade, até mesmo a nossa sociedade. Por exemplo, a questão dos bizantinos, nós vamos ver, por exemplo, a questão do código do Corpus Juris Civilis, né? Que foi bastante importante para a nossa legislação, para o direito como um todo, né? Vimos também questões relacionadas, por exemplo, ao cisma do Oriente, que foi responsável pela divisão da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, algo que dura até hoje, por exemplo. Vimos a questão do cesaropapismo, do que se trata o cesaropapismo, né? Vimos em relação aos árabes, o que seria, por exemplo, a questão como que se deu a origem do islamismo, como que era a civilização e a cultura árabe antes da chegada do islamismo, né? Os eventos marcantes do início do islamismo, como por exemplo a Hégira, o que seria importante destacar sobre a Hégira, né? Os principais fatores, os principais fundamentos do Islã, o que significa o termo Islã, entre outros fatores, ok? Vimos aí um pouco também sobre as questões do absolutismo, o que se trata o absolutismo, quais são as características principais e as características marcantes do absolutismo de um modo geral, ok? E uma vez dito isso, uma vez visto essa situação toda, nós vamos observar quais são os principais pensadores absolutistas hoje, né? Em relação a esse pensamento, sempre tivemos ali os teóricos que fundamentavam, que davam a base principal para a teoria absolutista, ok? Nós vamos ver quais são esses principais nomes. Nós temos aí o nome principal, que vai ser o Nicolau Maquiavel, né? O Nicolau Maquiavel, italiano, ele vai ser o autor do Príncipe, um dos livros sobre o absolutismo mais marcantes, vamos dizer assim, sobre esse tema, né? Nós vamos ter o pensador britânico Thomas Hobbes, que vai ser o autor do Leviatã, né? Onde ele vai falar da questão do contrato social, que o rei ele é o fruto da vontade de muitas outras pessoas, né? A vontade das outras pessoas vai estar personificada na vontade do rei, entre outros fatores. Nós vamos ter o francês, né? O jurista francês Jean Bodin, que vai ser o criador, né, dos 6 livros da República, né, como que se caracteriza o poder centralizando nas mãos do rei. E nós vamos ter o Jacques Bernini Rousseau, né, que também vai seguir o mesmo estilo do Jean Bodin, né, nessa questão do absolutismo. Vão ser pensadores que vão influenciar o absolutismo francês, né, que é o principal
a principal escola, vamos dizer assim, para nós compreendermos o absolutismo, nós temos que compreender o absolutismo da França, né? Com destaque principal para o rei Luís XIV, né? O rei Sol, principal nome do absolutismo francês. Ok? Vamos avançando aqui. Agora avançando, não saindo, vamos dizer, deixando um pouco de lado já essa tendência da Idade Moderna e avançando um pouco da Idade Média, na verdade, e avançando um pouco para a Idade Moderna, já entrando nessa questão, falando sobre o Renascimento. O que seria o Renascimento? Do que se trata? Quando nós vimos lá sobre renascimento urbano, sobre renascimento comercial, renascimento científico, renascimento cultural, a palavra renascimento em si, ela traz um significado. Obviamente, vocês devem compreender do que se trata a palavra renascimento, quando algo renasce, quando algo ressurge. Né? Então, em algumas palavras, o renascimento, né, que também tem outros nomes, vocês podem ver lá, por exemplo, na internet, aqui na internet, vocês podem ver renascença ou renascentismo, né? Todos são sinônimos, vamos dizer assim. Ele vai se originar na Itália, entre os séculos 14 e 17. Né? O auge do Renascimento vai ser o século 16. E, em um resumo, vamos dizer assim, ele vai ser um período histórico marcado por renovações e inovações culturais, intelectuais e artísticas, que buscavam trazer novamente elementos da antiguidade, com destaque especial para as artes clássicas, a arte greco-romana propriamente dita. Né? Quando nós formos ver o Renascimento, por exemplo, na arte, né? Ele vai trazer um pouco vamos dizer, essa tendência das esculturas greco-romanas. Obviamente que não vai se largar da tendência cristã, da tendência teocentrista da noite para o dia. Né? Vai haver um processo de desligamento, um processo de separação. Né? Tanto que alguns dos grandes iniciais, vamos dizer assim, do Renascimento, eles sempre vão estar pautados, eles vão utilizar a estética greco-romana, mas voltada para tendências religiosas ainda. Por exemplo, Michelangelo. Michelangelo era um pintor renascentista, né? Porém, ele um pintor e um escultor renascentista. Porém, as principais obras dele, por exemplo, nós vamos ter lá várias esculturas, nós vamos ter os desenhos da Capela Sistina no Vaticano, né? Todos eles ainda ligados a essa questão religiosa, porém com um toque mais voltado para o classicismo da época greco-romana. Ok? Vamos avançando aqui para compreender então agora um outro fenômeno, um outro fator, um outro grupo que vai ser de suma importância para a compreensão dos fatores que vem a seguir. Né? Nós já estamos deixando a Idade Média, avançando para a Idade Moderna. E na Idade Moderna, esse grupo vai ser de total importância, né? Tanto na Idade Moderna quanto na Idade seguinte. Vai ser de extrema importância esse grupo que aqui nós vamos conhecer agora, que é a burguesia. Né? Do que se trata? Né? Vamos ver então quais seriam as origens da burguesia. Né? Originalmente, o termo burguesia está relacionado à palavra burgos, né, que eram as pequenas cidades que surgiam com o renascimento da atividade comercial, no final da Idade Média, da transição. Né? Eram as fortificações, eram áreas comerciais que geralmente ficavam no limite das cidades, entre os muros, dentro dos muros, né, aonde as pessoas faziam as trocas comerciais, as atividades comerciais delas. Ok? E assim ficou então a palavra burguesia. Né? Era a classe social comerciante que estava surgindo com o enfraquecimento do feudalismo. Né? Os feudos estavam todos enfraquecidos, não havia mais como se sustentar a atividade feudal em muitas partes da Europa. Em contrapartida, a atividade comercial com a burguesia estava ganhando força e ganhando cada vez mais adeptos. Ok? Vamos avançando aqui. Né? E agora ver também um outro elemento. Se vocês observarem, nós estamos vendo muitos elementos ao mesmo tempo. Por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção nesses vídeos que eu vou enviar a vocês, que eu estou enviando aqui para vocês, porque eles vão ser de suma importância para vocês compreenderem algumas questões e conseguirem desenvolver algumas questões da avaliação de vocês, certo? A questão aqui, a 14, ela está falando sobre os principais impactos da peste negra no século 14, né? A origem e os impactos da peste negra no século 14. Como vocês já observaram, né,
A peste negra ela teve origem através da contaminação da bactéria Yersinia pestis, se eu não me engano, esse é o nome da bactéria, que ela vinha oriunda, era transmitida por ratos, pelos ratos que vinham em embarcações que transitavam nas áreas ali comerciais de várias partes do mundo. Não foi algo só específico na Europa. Houve surtos da peste negra, por exemplo, na China, na Índia, no Oriente Médio, nas regiões ali do Império Bizantino, mas o foco mais nocivo, mais letal, vamos dizer assim, se deu na Europa, né? Se deu na Europa, né? Quase que 2/3 da Europa foram consumidos pela peste negra, né? E assim, se a gente for parar para observar, para ver, fazer uma somatória de impactos, o impacto principal é o socioeconômico, e com destaque especial para a redução da população. A população mundial ela reduz, ela perde aproximadamente 100 milhões de habitantes ali, né, com destaque para a Europa. Né? Algumas regiões tiveram problemas sérios para repor essa população ao longo dos anos seguintes. Né? Por exemplo, nós vamos ver que a maior parte dessa população demorou quase que 80 anos para se repor. Em algumas regiões, o dobro disso. Como a gente viu, o impacto, então, seria basicamente o principal impacto da peste negra, né, após a peste negra no século XIV, vai ser essa questão da população, de como que a Europa, que foi a mais afetada, ela teve que refazer, ela teve que recuperar o tamanho da sua população que foi perdida. Né? Vocês devem ter visto, vocês devem ter observado algumas imagens, né, algumas pinturas da época que retratavam a questão da peste negra, como que era retratada, né, a questão das mortes nas cidades. As pessoas morriam literalmente na rua por conta de tentarem, de alguma maneira, para não contrair a doença, e acabavam contraindo por série de fatores. Né? Além da transmissão pelos ratos, vamos dizer assim, né, pela bactéria que era presente nos ratos, a questão do saneamento era bastante decisiva nesse processo. O saneamento básico não era muito forte da época das cidades europeias, assim como questões de higiene não eram muito bem discutidas, não eram muito bem, não tinham uma importância devida, né, naquela época, no século XIV. Ok? Vamos observando aqui. Agora, voltando ainda para aquela temática do Renascimento, nós vamos ver quais seriam as principais características do Renascimento científico. Nós vimos nas aulas anteriores que o Renascimento ele teve vários aspectos. Né? E na pergunta anterior, nós vimos também que ele teve vários aspectos. Teve o Renascimento comercial, né, que foi com a ascensão, com a chegada da burguesia ao poder, né, ao poder não, a chegada da burguesia no cenário comercial, né, restabelecendo o comércio na cidade. E com esse renascimento comercial surge também o renascimento urbano. As cidades começam a voltar a ficar populosas novamente, né? Volta a ter aquela dinâmica urbana nas cidades, entre outros fatores. Nós vimos aí o renascimento cultural, né? Quando surgem principais autores ali, escritores, escultores, pintores, que vão sempre na mesma ideia de pegar aquela máxima da característica do estilo greco-romano, né, da arte greco-romana, como um todo, vamos dizer assim, né? E aí nós vamos ter o renascimento científico. Esse, vamos dizer, que seria uma das etapas mais importantes pelo fato de como que era estruturada o pensamento na época, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como vocês viram, né, quando a gente falou sobre o feudalismo, ou quando vocês estudaram sobre o feudalismo, basicamente a Igreja Católica, ela tinha um papel decisivo até no modo de pensar das pessoas. Né? Tudo que a Igreja falava era meio que inquestionável, não havia espaço para questionamento. E o Renascimento científico ele vai justamente nesse conceito, ele vai nesse intuito de questionar. E aí ele vai trazer algumas características, né? Como, por exemplo, vai trazer o humanismo, né? Vai trazer o antropocentrismo, ou seja, vai de encontro com a ideia da igreja de que Deus tinha, tudo o que acontecia era literalmente a vontade de Deus. Né? A questão do teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as vontades, de todos os desígnios.
né? O renascimento científico ele vai bater um pouco de frente com isso, quando ele vai colocar a questão do antropocentrismo, quando, em outras palavras, o homem ele pode ser o responsável pelos seus próprios atos, né? Por exemplo, se ele comete alguma coisa, não é porque necessariamente Deus quis que isso acontecesse, mas pelo fato de que o homem acabou procurando, optou por uma situação que levou ele a aquela situação, aquela outra situação, né? Nós vamos ter o individualismo, o universalismo, o racionalismo e o cientificismo, aonde os experimentos científicos, né, eles vão acabar respondendo algumas perguntas que a igreja ela costumava dizer que era a vontade de Deus. Por exemplo, a questão da circulação da teoria do geocentrismo e do heliocentrismo, por exemplo. Até então, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, com o Sol girando ao redor dela, o céu em cima e o inferno embaixo. Por quê? Era essa a versão que a igreja ela passava para todas as outras pessoas, né? E aí, com o Nicolau Copérnico, nós vamos perceber que não é bem assim, né? Que surge, então, a teoria do heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo e a Terra, como os outros planetas, acabam orbitando ao seu redor, ok? Essas são algumas das características marcantes do renascimento científico, né, do descobrimento da origem das primeiras ciências, ok? Vamos saindo um pouco aqui, então, do renascimento e também entrar num aspecto que vai levar um pouco esse questionamento do renascimento científico mais adentro da igreja, que vai ser a questão da reforma protestante, né? Quais eram os principais teóricos, quais eram as principais lideranças que promoveram a reforma protestante? Antes de mais nada, gente, a reforma ela não foi um movimento uniforme, ela não aconteceu na mesma escalada, no mesmo período, com o mesmo propósito, o mesmo intuito, né? Ela teve pontos diferentes, lideranças diferentes, com objetivos totalmente diferentes. Porém, vamos dizer, o pensamento pode ser considerado algo em comum, né? Qual era o pensamento da reforma protestante? Era criticar algumas políticas que a Igreja Católica estava fazendo, como principalmente a questão da simonia, né, que era o uso de cargos eclesiásticos para ganhar vantagens pessoais, e a questão da venda de indulgências, que era mais ou menos assim: se você cometesse algum pecado, bastava você pagar ou comprar alguma coisa da igreja, que a sua salvação ela vinha junto com essa aquisição que você fazia. E essa venda de indulgências, ela era bastante lucrativa para a Igreja Católica, né? Era bastante lucrativa para as lideranças católicas da época. E aí vão surgir alguns nomes, né? Dentre os quais nós podemos destacar aqui, obviamente, o Martinho Lutero, que é um dos principais nomes, né? Criador das 95 teses, entre outras coisas. Nós vamos ter o João Calvino, né? Nós vamos ter o Ian Hus, o Philip Melanchthon, entre outros nomes, né? O Ian Hus, por exemplo, ele vai ser considerado um dos precursores, ele vai lançar algumas das ideias da reforma antes mesmo do Martinho Lutero empregar a reforma propriamente dita, né? Por exemplo, ele criticava a questão da soberania do Papa, né? Ele dizia que as pessoas temiam mais ao Papa do que ao próprio Cristo, né? E aí ele falava que o Papa dele não era o pontífice que ficava no Vaticano, o Papa dele era Cristo, porque era ele, a Cristo, que eles deviam temer, a Cristo que eles deviam obedecer cegamente e não à vontade do Papa, porque o Papa era um homem, como qualquer outro homem, né? E assim nós temos aí essas principais lideranças voltadas da reforma protestante, né? Vamos ter outros nomes também, por exemplo, nós vamos ter o Henrique VIII, rei da Inglaterra, né? Ele não necessariamente vai empregar a sua reforma no ponto de vista religioso, né? Ele vai empregar a reforma religiosa na Inglaterra no ponto de vista político, né? Ele vai ser o fundador, por exemplo, da Igreja Anglicana, né? E vai ser mais um caso na história de uma liderança césaropapista, que seria aquele rei que tem um comando terreno, ele é rei, ele domina, tem um poder político e tem um poder religioso, já que ele seria o chefe da igreja do país, né? No caso, nós temos aí o exemplo mais atual, né, que eu já falei para vocês aqui várias vezes, da Rainha Elizabeth II.
ok? Óbvio que com esse surgimento dessa reforma, centenas de pessoas acabaram migrando para essas novas correntes, né, do Lutero, do Calvino, do Anglicanismo, entre outros. A Igreja Católica foi perdendo fiéis, e isso foi um desastre para a Igreja. A Igreja tentou várias medidas, né, tipo, para evitar que isso acontecesse, mas a debandada era muito grande. E eles tiveram que agir. E eles agiram tomando várias medidas que ficaram conhecidas como contra-reforma, né? A contra-reforma da Igreja Católica, que é uma reforma em resposta à reforma protestante, né? Quais seriam, então, essas medidas? São 4 principais medidas importantes que a Igreja toma com a contra-reforma. Vai haver ali a realização do Concílio de Trento, aonde algumas, por exemplo, das reivindicações que o Martinho Lutero ele vai questionar, a Igreja vai acatar e vai tomar decisões práticas, por exemplo, vai ser contra a venda de indulgências, contra alguns abusos que algumas lideranças da Igreja do clero faziam, né? E também algumas outras medidas, como, por exemplo, o lançamento do Codex Prohibitorum, que é um código de livros que são considerados heresias. Ou seja, se a pessoa lesse esse código, ela era considerada herege. Se ela lesse, na verdade, alguns dos livros que estavam nesse código, ela era considerada herege e poderia ser excomungada, né? Poderia ser expulsa da Igreja Católica. Nós vamos ter, vamos dizer, um mais impactante de todas as medidas da Contra-Reforma, que vai ser o Tribunal da Santa Inquisição, aonde eles iriam perseguir e julgar pessoas que eram consideradas hereges, pessoas que estavam praticando atos que iam contra a Igreja Católica, que iam contra as doutrinas da Igreja Católica, né? Muitas pessoas foram mortas e torturadas pela Igreja Católica durante a Inquisição, pelo fato de serem consideradas hereges, serem consideradas pessoas que estavam pregando doutrinas falsas, né? Muitas mulheres progressistas acabaram sendo executadas também pela Inquisição, né, por serem acusadas de bruxaria, né? Muitas foram queimadas na fogueira, foram afogadas, foram torturadas, entre outras coisas, né? A Inquisição ela durou até aproximadamente o século XIX. Né? Ela começa ali no século XVI, XVII e vai até o século XIX, nesse processo de perseguição de pessoas consideradas hereges. E aí nós vamos ter o último fator, esse já voltado para tentar trazer mais fiéis novamente para a igreja, que é a criação da Companhia de Jesus pelo religioso espanhol, o Santo Inácio de Loyola, né? O Inácio de Loyola, ele vai fundar a Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas, né? Os jesuítas que vão ter papel muito importante na catequização de pessoas, principalmente no Novo Mundo, aqui na América, né? E uma curiosidade, o atual Papa, né, o Papa Francisco, ele é um Papa da ordem jesuíta, ele é jesuíta. Okay? Então nós vamos ter aí esses 4 principais pontos que vão ser tomados pela Contra-Reforma. Ok? E aí entrando aqui no nosso último assunto, vamos dizer assim, que nós vimos anteriormente, que vai ser a questão do expansionismo marítimo europeu. Quais seriam os fatores que foram determinantes para o processo expansionista da Europa? Né? O que levou os europeus a se lançarem nas grandes navegações? Nós vamos ter a centralização política dos reinos absolutistas, né? A formação dos estados nacionais com o apoio entre a burguesia e o rei, a burguesia, obviamente, querendo lucrar com novas descobertas, novos mercados, novas especiarias para comercializar, né? Eles acharam esse novo avanço, né, essa ideia de expansão marítima muito interessante, porque se fosse uma empreitada que fosse bem sucedida, eles iriam ter lucros, bastante lucros, né? A igreja apoiou pelo fato de que seria uma nova oportunidade de divulgar a fé cristã, de conseguir novos convertidos para a igreja, né? E, obviamente, conseguir novos recursos para a igreja também. O aperfeiçoamento das técnicas navais, principalmente em Portugal, com a lendária Escola de Sagres, por exemplo, vão fazer com que Portugal e depois a Espanha sejam os pioneiros nesse processo de navegação, né? Além da busca por especiarias, né? A busca por especiarias de novas rotas de comercialização de especiarias eram extremamente importantes para o desenvolvimento do comércio e para os outros fatores que eu acabei de citar aqui para vocês. Todos esses fatores foram essenciais para que as grandes navegações tivessem início
e elas fossem cada vez mais apoiadas, vamos dizer assim, ok? Dentre esses movimentos de navegações, nós vamos ter aqui várias conquistas feitas por Portugal. Nós vamos ter a descoberta depois, lá em 1492, do Cristóvão Colombo, que acaba descobrindo aqui o continente americano. Né? Nós vamos ter o avanço ali de Portugal pelo sul da África até a chegada das Índias ali com o Vasco da Gama. E isso vai consolidando cada vez mais Portugal e Espanha como potências da navegação. Né? Esses dois países, então, eles entram em um acordo para dividir o que eles acabassem conquistando, né? O que eles acabassem explorando e encontrando, né? Para não haver conflitos futuros. E aí surge, então, o Tratado de Tordesilhas. Né? O que seria esse tratado? Ele foi assinado em 1494, né? Na Vila Espanhola de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha delimitavam, através de uma linha, as posses, né, portuguesa e espanhola na América, né, no novo continente que eles se encontraram, né, ou seja, de uma certa distância do meridiano de Tordesilhas, as terras pertenceriam à Espanha e na outra distância pertenceriam a Portugal. Obviamente que esse tratado não agradou os outros países, né, que protestaram contra a divisão dessas terras apenas entre Portugal e Espanha. Okay? E aí a última questão, né, nós vamos fazer uma relação entre as grandes navegações com o processo de globalização. Se existe uma relação entre isso? Sim, existe uma relação, porque a globalização, de um modo geral, ela é um processo de interação e de integração econômica, cultural e de pessoas, né, de várias regiões do planeta. Com a descoberta da América, com a descoberta de novas regiões mais ao sul da África, com a descoberta de novas regiões ali na Ásia, com a descoberta da Oceania mais adiante, esse processo de interação ele vai ganhar cada vez mais força, né? Ele vai ganhar cada vez mais impulso, porque são novas regiões que são descobertas, são novas regiões que são exploradas. E isso faz com que as trocas comerciais aumentem, as trocas de informação aumentem, as trocas de recurso aumentem, de pessoas também, ok? Por isso, a gente pode considerar as grandes navegações como um processo inicial da globalização, né? Como um pontapé inicial do processo da globalização, ok? Gente, dito isso, essa foi a revisão que eu queria passar para vocês, ok? Em relação às atividades para o pessoal online, para as pessoas que estão online, eu peço a vocês que vocês façam as atividades do livro didático e do livro de atividade, todas as que já foram feitas, atualizem as demais até o capítulo da expansão marítima, ok? O capítulo da América, dos povos da América, esse não precisa você atualizar. Esse capítulo é voltado apenas para o trabalho, ok? As atividades que eu passei aqui ao longo dessas aulas online, vocês atualizem o que vocês não têm, ok? Até quinta-feira, certo? Quinta-feira eu vou estar pedindo que vocês enviem essas atividades para eu lançar a nota de livro e caderno, que vocês sabem que são componentes de avaliação. Essa revisão que eu passei para vocês nessas 2 semanas, vocês passam no caderno de vocês e enviem para que eu possa lançar a nota corretamente. Ok? No mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, e que essa revisão possa ter ajudado bastante vocês. Né? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.